nessa época plantavam um absurdo de lavouras na serra, na região de Poste Caldas e Conceição da Aparecida, próximo à Carmo do Rio Claro. E o objetivo nosso, que estava um ano excepcional de preço, como nós estamos passando agora, era ir para áreas planas. E foi um ano que nós tivemos uma felicidade muito grande, fomos para o Alto Paranaíba, precisamente em Rio Paranaíba, depois eu acabei adquirindo mais área para o lado de Araxá e Uberaba, que são áreas que você tem um clima de altitude lá acima de 950 metros, uma das fazendas está a 980 mil e a outra 1020, 1070, que é uma condição que com um bom manejo de solo não há necessidade de você pensar em irrigação. Inclusive, até há 2 semanas atrás, eu participo também do grupo GTEC Cerrado, e tivemos uma reunião em patrocínio, o Zé Carlos Grossi, que dentro do grupo é o que está com um volume grande de café, ele estava comentando que com o manejo que a gente tem pregado de fazer, cobertura vegetal, não deixar solo exposto, evitar a terra solta, o subsolagem, a gente está meio que condenando, já tendo o solo coberto sempre, aquilo lá serve de um amortecedor para todo o equipamento que está passando. Você vê o que se faz para compactar um solo, você vê qualquer compactação, se destrói a estrutura do solo, se subsola, se passa grade e tal, depois passa equipamento pesado. É a mesma coisa da gente subsolar um solo e entrar com um pulverizador aí com 2 mil litros de água e um trator que pese 4 ou 5 mil quilos na frente puxando. É uma bela compactação que a gente está fazendo. Destruímos a estrutura e automaticamente compactamos. Eu vou falar alguma coisa também sobre isso. E o interessante é que o Zé Carlos falou o seguinte, ele está irrigado desde que plantou. E por incrível que pareça, já na terceira safra, está idêntica a produtividade no irrigado e no não irrigado. Ele está numa altitude de 1000 metros. Mantendo o solo, o trabalho de gesso dentro da normalidade, fazendo descer no perfil, controlando a parte de saturação, não passando de jeito nenhum de 60%, de preferência a 50%, 55%. Porque no cerrado é grave o problema nosso de micronutriente, já é baixo, na hora que a gente joga um pH alto, some o resto, aí nós ficamos brigando direto, principalmente com manganês. O boro já conseguimos solucionar de maneira muito fácil, até uma maneira lá que a gente bolou, que deu certo. Mas vamos falar um pouco sobre a experiência lá. Eu acho que fazenda de café é um negócio fácil de ganhar dinheiro, só que a gente não pode inventar muita moda. A gente de vez em quando acha que está achando um troço totalmente diferente, mas depois de 2, 3, 4 anos você enxerga que você sabia plantar café, só que você usou uma novidade que não te acarretou retorno. Então surgiu uma oportunidade, vamos fazer teste um ano, ver se é bom, em manejo, tipo de poda. Nós estamos defendendo muito poda de desponte, decote alto. O desponte muito importante, foi até muito boa essa palestra anterior em relação a isso, para a colhedeira. Lá nós temos 100%. Se não mecanizar, a gente não planta, está desse jeito. As plantas, com o passar dos anos, algumas vão tomando um diâmetro um pouco maior do que as outras. E isso para a colheita mecânica é terrível, porque a máquina entra na linha e ela pega uma planta mais cheia, essa planta mais cheia, ela perde um pouco a vibração, costuma ficar mais café nessas plantas. Você pega uma planta que está um pouco mais desfolhada na frente, porque a planta mais cheia está dominante na planta vizinha, coisa assim, aí a máquina chega a vibrar um pouco mais alto. Então você não sabe se você regula pela planta que está um pouco mais leve para a colhedeira, que tem menos massa, ou pela planta que tem mais massa. Aí muita gente fala, estragou minha lavoura, mas realmente estraga, porque você não tem uma lavoura uniforme. Isso é um problema que a gente tem visto muito grande com todas as marcas colhedeiras. Se não tiver uma linha, um alinhamento uniforme, bem plantado, você não consegue ter resultado positivo, principalmente na colheita mecânica, começa a cair muito café no chão e tudo mais. Pensando em mecanização, nós temos uma pessoa que faz muito por muita área com equipamento. A principal coisa, o cara tem que conhecer o que faz. Você vai com um cara extremado em cima da máquina, que não tem noção do serviço, não tem noção da capacidade da máquina, ele vai te trazer prejuízo.
Porque, primeiro, que ele vai quebrar a máquina. Segundo, que ele não está sabendo aplicar corretamente o produto. Surgiu um problema lá no meio da lavoura, uma regulagem, algum problema pequeno, que ele pode solucionar desde que ele tenha uma cultura para isso. E o problema é que tem muitos operadores que a gente acaba usando, é uma coisa que nós estamos certificados lá em Forests, hoje é proibido subir no trator se o cara não tiver o curso de agroquímico e operação de trator e manutenção. É proibido, o cara não sobe mais, porque o cara vai subir, se ele tiver qualquer coisa no meio do caminho, ele sabe como agir. O problema é o cara foi na dedada, e a dedada sempre traz prejuízo para a gente. E conscientização do colaborador, é tratar bem da lavoura, porque é dali que está o nosso sustento, o sustento deles também. Porque a lavoura não está ali só de enfeite, ou está sustentando só a parte patronal. Nós estamos num mundo hoje, o mundo é globalizado, é capitalista. Todos nós somos capitalistas, né? Todo mundo querendo ter uma casa melhor, um carro melhor, melhorar a propriedade, ter um trator aí que vão reformar, vão comprar um e tal. Então nós precisamos pensar que o nosso funcionário também quer ter um carro melhor, ter uma casa melhor, proporcionar alguma coisa para os filhos e tal. Então toda a cadeia precisa ganhar com isso. Porque não adianta a gente ter um colaborador que está olhando e falando, não, só meu patrão ganha e eu estou aqui lixando. Então a cadeia inteira precisa ganhar. E quando a cadeia inteira ganha, é interessante. Todo mundo ganha dinheiro. Não é só o patrão ou só o funcionário. A cadeia inteira ganha. E ele começa a defender a propriedade, né? Aí você dá treinamento pelo Senar, excepcional, até tem dado muito parabéns para o Senar em relação aos treinamentos de nível muito bom. Aí você cai no segundo ponto. Como segurar esse cara? Eu dei treinamento tudo, só que a propriedade vizinha tem um transporte melhor, trata melhor do pessoal, dá um pouco mais de formação. As graças que a gente está começando a ter que fazer com mais retorno. Você tem que dar segurança para ele em relação à propriedade, saber que ele está trabalhando ali, que ele vai ter segurança, que ele vai receber na data certa, que ele vai ter um salário digno daquilo que ele está fazendo ali. E conforto em relação ao transporte, os EPI fornecido, tem muito EPI de qualidade inferior aí, que não dura muito, não é tão cômodo para o cara. E o que eu chamo de direcionamento do serviço de modo ordenado, ele chegar lá e ter noção que ele vai aplicar um produto, terminou a área, ele já sabe para que área seguinte ele vai, você conseguir que a tua máquina renda. Porque não adianta você ter um trator e ele ficar aí trabalhar 4, 5 horas por dia e ficar 3 dias caçando o que ele vai fazer. Ou esperando o direcionamento da equipe da propriedade para o que vai trocar de máquina, troca, vai lá, ou põe na pulseirinha para outro cara aí, fica uma bagunça, não funciona. E é que eu falo muito, o colaborador tem que se sentir bem e comprometido com o local de trabalho. Se ele não estiver bem lá, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, você também não vai estar bem. Ele é parte da estrutura, ele é uma engrenagem, um dente da engrenagem. Você tem manutenção periódica. Essa manutenção periódica eu chamo que é a manutenção desde os equipamentos, a manutenção do pessoal em cima, do treinamento. Porque o cara faz um treinamento hoje, não é porque daqui 5 anos ou 10 anos ele está com o treinamento na cabeça. A reciclagem é muito importante. Ele não vai fazer uma vez um treinamento e continuar gravar no disco rígido. Muda a tecnologia, muda o modo de aplicação, muda exemplo hoje da parte de pulverização. Você pegar um funcionário que sabe detalhe de pulverização, você pode caçar. É pouca gente. Certo? Suporte técnico, correções. Isso aqui eu acho muito importante. Às vezes nós estamos no dia a dia da propriedade, estamos lá gerenciando, sou agrônomo, e a gente começa a cometer erros banais. Erros que você fiz hoje, às vezes você não, é importante participar de um grupo desse, vir aqui escutar sobre utilização, escutar sobre poda, porque eventualmente a gente está começando a fazer erros que está na cara, mas você ali no dia a dia não está vendo. Então é importante participar e eventualmente pedir também um suporte via UFLA, via EPAMIG, via Embrapa, instituições de pesquisa, coisa assim. É importante a gente estar perto desse povo. É importante, até eu sinto o professor Fábio que pediu para a gente ter muito contato aí, né? De vir aqui pelo seguinte, o contato com o Fábio sempre me trouxe muito retorno.
porque tem dado técnico, e nós dentro da propriedade não temos dado técnico, como sorteio os dados técnicos, né? Então é muito importante dar técnico, porque nós estamos no dia a dia, nós estamos ali para produzir, para ganhar dinheiro. Então a cadeia inteira está preocupada com isso. E eventualmente um dado técnico existe, está dentro da universidade, só que não chegou na gente, porque nós não fomos procurar. Acontece muito isso daí. Topografia, riscos operacionais, essa é uma coisa que eu tenho preocupado muito. Tipo, eu estou com uma topografia linda, só que ali tem começa o despenhadeiro. Eu preciso ter uma área de manobra aqui, 7 metros, 8 metros. Para mim manobrar com tempo. Aí eu vou chegando, dá para chegar 1 metro, 2 metros. Daqui a pouco você arruma um acidente. Você tem um acidente hoje com um funcionário dentro da propriedade, você te traz uma dor de cabeça de tal maneira que não compensa isso daí, fora o tempo que você perde de manobra, o tempo despendido ali, em carreta, em pulverizador, em colhedeira de café, por causa de 1, 2 metros, não paga, certo? Pensando agora, eu vou mecanizar, o que eu preciso? Eu preciso de um solo plano, de preferência liso, sem degrau, depressão, sulco, porque tipo, eu vou com uma máquina de levantar café, eu tenho uma regueira de chorrada, eu tenho um buraco antigo lá, uma depressão, coisa assim. Nós temos que ter um solo muito uniforme. Você viu o jeito que as máquinas levantam café hoje? Ou é sugando, ou é levantando toda aquela massa para cima e vai ser coado no caminho. Se você tiver um buraco, uma depressão, um degrau ali, aquilo vai largar um mundo de coisa para trás. E além de você regula a colhedeira, um lugar você tem um ponto mais alto, depois diminui. A máquina você não consegue estabilizar ela no caminho. Você está sempre procurando correr atrás do prejuízo. E o café no chão, você tem aí 15%, em alguns casos extremos até 20% que cai no solo, por causa de chuva, como tivemos essa chuva maluca da semana passada, da operação da própria máquina e tudo mais, um pouco que fica no pé. Então esses 15, 20% nós temos que recolher, e recolher muito rápido, porque hoje, se você pensar num café que ficou no chão e levou chuva, ele vai valer no mínimo 1/3 a menos, se bobear metade do preço. E eu estou vendo que as nossas safras, cada dia mais, vão afunilar. Porque um verde hoje, cada 2% de verde representa 1% a menos no preço do café, porque o verde vale metade do café fino. Então nós vamos ter que procurar esse café ficar mais maduro, um percentual aí de 5 a 10% para entrar, de verdes, e afunilar a nossa safra. Nós vamos ter que ter um pouco mais de estrutura para poder ganhar dinheiro, porque se eu fizer a conta, eu fiz a conta assim, se a gente começasse, normalmente entrava com 2%, 3% de verde, nós chegamos só com 5% lá, começamos a safra ontem, em Rio Paranaíba e em Araxá também. Esperando o seguinte, porque se eu pegar 7, 8% de verde, durante a safra, se eu considerar no primeiro mês da safra, que a gente entra com 5 colhedeiras de uma vez, paga uma máquina, uma colhedeira zero. Então compensa esperar e comprar essa máquina. Nós até compramos a máquina, está lá já. Em um mês você paga a máquina, por causa de 5% de verde a mais que você colheria. É um valor, quando o preço está alto assim, a gente tem que fazer conta, eventualmente falar coisa pequena, mas não é coisa pequena. São detalhes que você fala sempre, com 12, vai entrar com 12, não. Faz a conta que você compra a máquina e paga no ano. Terra solta, isso daqui para as máquinas de chão é horrível. E cascalho, pedra, pau. Para qualquer uma delas, principalmente cascalho e pedra, sabe? Terra ainda, faz poeira, ou tira ali na abanação e tal. Mas na hora que você entra com cascalho, pedra, ramo que cai da própria colheita, a colhedeira derruba algum pau ali, coisa assim, esse aqui é um problema que a gente tem na mecanização do solo. Se não tiver um piso muito bom, pode estar um show de piso, mas você tem cascalho ou pedra, isso daí já te bagunça a vida. A área adequada de manobras, que eu tenho adiantado aqui, isso é importantíssimo. Boas estradas de acesso. Você precisa ter o volume colhido, é muito grande, ele está conseguindo colher 11, 12 mil litros por hora por máquina, nas máquinas mais novas, aí que melhorou muito o sistema de derriça. Então você precisa ter uma velocidade grande para retirar esse café da lavoura. Porque não adianta você colher, eu tenho uma capacidade maluca, mas na hora que para tirar da lavoura eu empaco.
eu não consigo chegar no objetivo final meu, que é a estrutura de beneficiamento, secagem, descascamento e tudo mais. Então eu preciso ter estrada de acesso que me dê velocidade de escoamento da safra colhida, principalmente na região de cá, que é uma região mais montanhosa e que eventualmente você tem áreas mais planas que não estão próximas da estrutura de secagem e você precisa chegar rápido lá, porque a máquina ela tem uma capacidade de colheita. Eu mesmo estou surpreso com a última máquina que nós compramos o ano passado. É no mínimo 50% a mais do que as máquinas de 2002. É muito grande, até assusta. Para mecanizar, isso é uma briga que nós temos no Cerrado. Nós chegamos lá na última juntada de produtor lá do GTEC. Você precisa ter primeiro planta alinhada e espaçada. E esse alinhado e espaçada, eu estou já indo para o lado do GPS. Nós temos que plantar, a hora que eu for marcar a sulcação, eu já estou com o trator com GPS em cima. No máximo um erro aí de 10 centímetros. O ideal seria trabalhar em 5 centímetros. Porque eu já mapeei minha área, já fiz toda a marcação, entrei com a parte orgânica, entrei com um subsolador de 3 hastes, quebrando toda a estrutura do solo para vir depois com uma batedeira de suco, que eu gosto muito dessa da Mafis aí, que até foi uma ideia que surgiu lá na fazenda. Eu estava com o problema de misturar o suco, eu queria um suco bem misturado, de volume maior. Só que o que eu consegui ali, no máximo misturar, era 150 litros de terra por metro. E eu queria pelo menos 300, para fazer realmente um canteiro, para nascer em cima daquilo. E aí eu conversando com o Roberto eu falei, tem uma máquina aqui que eu criei para fazer cova de fruteiro. Eu falei, mas se faz cova, não vai conseguir bater esse troço aqui, só que apanhando demais da conta. Até aprender a trabalhar com ela. Ela trabalha muito bem, só que você precisa quebrar a estrutura do solo, entra com ela já vai jogando adubo na frente, incorporando em seguida. Tem que prestar muita atenção, porque a gente adubava para 150 litros de solo. Eu vou passar a adubar para 330, que é 55 de topo por 60 de profundidade. Então ele dá 330. Então não adianta eu pôr o mesmo adubo que eu punha anteriormente. Eu estou falando as coisas que já aconteceram, que a gente apanhou, porque você põe a mudinha ali. Ela estava num V pequeno, 50, 60 de boca, por uns 50 de profundidade. Essa planta, você põe depois nos 55 de boca por 60 de profundidade. Aquele adubo que você jogou, diluiu. Ela está num nível de nutrição baixíssimo ali. Ou você adequa a nutrição, ou você vai passar a trabalhar sempre naquele Vzinho ali de 150 litros. Só que para a planta, quando der 1 ano e pouco de idade, que ela vai precisar de sistema radicular, ela não tem para onde crescer, porque ela vai ficar muito... o sistema radicular é lento. Quando você pode fazer de 150 para 330 litros, meu Deus do céu, a lavoura sai outra. Produtividade, quem tem conseguido aí das primeiras sacas, 50, 60 sacos por hectare, porque ela nasce numa cama. Você pega o bebê, todos os nossos filhos, a gente fica com uma cama bonita, aconchegante, quentinha, fofinha e tudo mais, porque a base é o início. Se a gente faz um início bem feito, dali para frente, a gente ganha dinheiro. Se você tem uma pessoa que nasce raquítica, passou fome no começo, é uma pessoa que vai ter problemas sérios no futuro. Passou fome no primeiro ano, no segundo ano, é igualzinho conosco, é igualzinho com a planta. Pode pensar nisso aí, é um paralelo que eu sempre faço. Não adianta querer passar fome no começo e achar que no final vai passar bem. Não vai. Você vai perder principalmente a boca, é o sistema radicular dela, estrutura inicial de tronco e tudo mais vai ser comprometido. E para a mecanização, pensando em colheita, com carretas no meio da lavoura, os porte baixo, no caso Catucaí, Catuaí, tem que ser 3,50 a 3,80, mas respeitando uma coisa, declividade. 3,50 a 3,80 no plano é 3,50 a 3,80. Se você joga 15% de declividade, você pensando na horizontalidade, se bobear ele está a 3,30 m, 3 metros.
Porque aí você entra com a máquina, ela trabalha na horizontal. E você entra com o trator do lado. Começa a estragar toda a lavoura. Então tem que prestar muita atenção também. Tem pessoal que planta 3,30, mas na mesa. Na hora que o cara vai pendendo um pouquinho, eu já gosto de falar 3,50, 3,80 o porte baixo e o 3,50, 4 metros para o porte alto, porque o porte alto sempre ele tem um diâmetro de copa maior. E como a altura é maior, você tem uma incidência de raios solares menor ali. Então, para conseguir ela manter um nível de produtividade bom, é muito interessante. E a outra coisa, distância entre plantas. O meio metro é ótimo no início, só que quando você chega na quarta, quinta, sexta safra, aquilo vira planta para todo lado, porque ela não cria tronco, ela não tem uma haste que segura. Aí você começa a forçar ela a produzir, estimula com tudo. É produto de solo, adubação pesada, é produto de folha e tudo mais. Aí você chega lá na frente, ela está com antes o peso estava 1 metro, 1,5 metro de solo, depois ela vai para 3 metros. Isso daqui começa vento, igual o vento que ocorreu aí, uma planta pesada aí com 10, 12, 15 litros de café, com tronco fraco, deita tudo. O meio metro nas 2 primeiras safras, colhe melhor. Só que lá na frente você tem prejuízo muito maior. Quanta gente que está amarrando lavoura? Muita gente. Por quê? Planta muito pertinho e chega lá na frente, o problema é muito grave, porque a planta não tem estrutura para aguentar. E isso é muito importante para a colheita mecânica, porque você vai colhendo, dependendo do tanto que deita, a própria máquina empurra aquele pé de café para baixo, vai virar uma bagunça embaixo, quebrando vareta, quebrando escama e tudo mais. Inclusive da poda, negócio que eu queria até relembrar, aquele direcionamento de broto. Importantíssimo na colhedeira, porque se você deixar o broto contrário ao alinhamento, transversal ao alinhamento, não há vareta que aguente. Você não dá conta de colocar vareta, porque o negócio é trabalhoso, demorado e caro. Então, tem que ser no alinhamento, tem que procurar o máximo possível de alinhamento. Faz uma boa desbrota, caprichada, porque a hora que você faz recepa, sai broto para todo lado. E principalmente, lá no Cerrado a gente está gostando de fazer no máximo no final de agosto, por causa de brotação, antes das primeiras chuvas. E a mesma coisa, mesmo em relação a decote e desconte. A planta sai com mais gás, né? Se você joga para novembro, a primeira safra você podia ter 50 sacos, você tem 35, 40, né? Tudo para frente. Porque a parte hormonal, quando começa a chover, a planta também começa a trabalhar, né? Uma coisa, pensando em solo, porque nós estamos andando com a máquina em cima, pensando embaixo, condução da lavoura com cobertura vegetal de braquiária e as entrelinhas. Por que braquiária? Porque isso daí é um negócio rústico, isso aí é vagabundo de tudo. Então você consegue manejar fácil. Deixa ela subir, deixa sementear, final de setembro, começo de outubro, nesse período não tem problema de água, está sobrando água. O sistema radicular dela está ali 2 metros, 2,5 metros, aquele fósforo, aquele boro, aquele potássio que está lá por baixo, enxofre, tudo, ela traz para cima e deixa na cama. E você está passando com aquele maquinário pesado, primeiro está em cima da cama, num solo super estruturado. O sistema radicular da braquiária é uma coisa maluca de tudo, a capacidade de absorção dela é muito grande. E eu manejo ela sempre durante o período chuvoso com roçado, até alterei minhas roçadeiras, jogando toda essa massa embaixo da barra do pé de café, na linha da barra. Porque você fica uma cama, aqueles veranicos que porventura a gente tem entre janeiro e fevereiro, a planta não sente seca, porque você tem uma cama ali de 10, 12, 15 centímetros, que ela não seca, você passa 20 dias, você vai e puxa aquilo lá, está o sistema radicular ali. Eu não chego no tronco, eu chego no alinhamento da barra, porque lá já está sombreado. Ali eu preciso de uma área mais limpa para me jogar o adubo e tudo mais, que está jogando naquela linha lá. Uma coisa com sucesso maluco que nós conseguimos lá, nas aplicações de verdadeira, hectare, Premier, os produtos de solo aí que vai com jato, misturar o MAP e misturar o boro, na forma de bórax. Pensando o total de B de 1 kg por aplicação até 1,5 kg. Eu não uso mais boro via folha tem muitos anos. O nível de boro por volta de 60, 80 ppm, é uma coisa simples de fazer, facinho,
E o MAP, junto com os produtos, seja o Premier ou seja o Verdadeiro, o Hectara, ele melhora a eficiência deles. Ele não quantificou o que é, mas todos os testes feitos pela Syngenta mostraram que quando você tinha 2% de ferrugem ou 2% de bicho mineiro, na hora que você pôs o MAP, ele baixou pela metade. E todos os experimentos com repetição muito grande. Então é uma coisa que eu passei a fazer direto, sabe? Com um resultado bem interessante. Isso foi uma coisa, como resolver o problema do boro. Põe o Elixir no adubo e tudo. Só que quando você põe o Elixir, você esparrama em toda a área embaixo do cafeeiro. Você pega ali 1 metro. Quando você põe junto com o produto de solo, você está jogando um filete na zona de maior sistema radicular. Então você está jogando numa linha que ele vai absorver com uma eficiência brutal. Eu preciso desligar a porcaria aqui. Tem uns que ficam caçando a agenda fazenda, né? Aí acho que pode ficar nem doido. Desliguei, não esqueci o outro. Mas o sulfato de magnésio, porque o Premier, o neonicotinoide, aceita os sulfatos. Já o caso do ciproconazole não aceita. Você não pode ter enxofre na mistura. E junto com o neonicotinoide eu enfio junto 25 kg por hectare de sulfato de magnésio dentro de fevereiro. E tem um resultado fantástico em relação a cercóspora para frente, em relação à vegetação, aqueles amarelos que começa a dar de março, de abril, você consegue solucionar com uma perfeição maluca. E é uma coisa que você está só pondo adubo ali dentro, a operação está sendo feita. Você está só aproveitando a passagem da máquina e resolvendo um problema que chama boro, que é um problema grave que a gente tem, em lavouras em geral. Boa parte dos hormônios de crescimento estão sendo feitos, estão sendo produzidos nos pontos de crescimento da raiz, na ponta da raiz. Então, ele precisa de boro para produzir o hormônio. Não adianta você jogar boro em cima e ter deficiente embaixo. Então, você precisa ter boro lá embaixo, para ele produzir mais hormônio para cima. Um resultado muito bom e simples. Em relação ao plantio, eu estou muito preocupado com isso aqui. A gente fala em pulverização, fala em poda, fala em colheita. Mas se a gente não tiver um bom plantio, um negócio bem alinhado, um solo bem preparado, um bem nivelado, e outra coisa, uso de GPS. Isso daí é uma coisa que eu quero implementar em todas as lavouras minhas. Porque você anda em lavoura, você pode entrar com metro ali. Você acha a diferença de 30, 40 centímetros de linhas. Como é que você faz uma pulverização? Você vai e regula o pulverizador com tudo quanto é tecnologia. Aqui você está pulverizando com 3,30 metros, e você anda 50 metros lá na frente, está com 3,80 metros. Aí volta lá na frente, bobear, vai para 3 metros. Como é que você regula uma máquina? Como é que você consegue uma capacidade operacional boa? Você não consegue. Porque aí você fala, pô, tem áreas da lavoura que não tem doença. Tem áreas que tem o incidência de doença. Porque não está atingindo o objetivo, né? Você não consegue. É uma coisa que a gente precisa ter. E o único jeito que eu vejo, a tecnologia está aí, custa barato. Por trator custa na faixa de 20 mil reais, um GPS que dê precisão, o erro máximo de 10 centímetros, normalmente o erro está entre 3 a 5 centímetros. Eu acho que é muito barato para não ter uma tecnologia dessa, que depois você vai jogar na colhedeira, para a gente poder ter os dados de colheita por quadra, por talhão, entrar na agricultura de precisão, que isso traz um retorno muito grande. Eu não conheço um cara que levou a sério, um bom agricultor, que foi para a agricultura de precisão e depois voltou para trás. Ele foi mais para frente. Porque você começa a mapear a lavoura de 2 em 2 hectares, de início, e depois você vai de 1 em 1. Você não tem aquela, o canto da lavoura não produz bem. Mas o resto produz bem, aquilo lá cobre o erro do outro lado de lá. Porque às vezes é um problema de alumínio, um problema de potássio baixo, de fósforo e tal. Então você tem que ter um negócio uniforme. Não adianta eu ter um pedaço da lavoura que está excepcional, só que você tem outro lado que é mais argiloso, precisa pôr mais fósforo, um pouco mais de calcário, porque o nível de argila é maior. Então eu não conheço ninguém de agricultura de precisão, do pessoal, meus amigos lá, que voltaram para trás. Na realidade, o cara começou alugando a máquina e tudo mais, e depois, em segundo momento, ele comprou a máquina para aplicar,
pôs o equipamento na colhedeira e daí para frente ele foi implementando a agricultura ele próprio, porque ele viu o retorno. No início ele alugou, depois ele comprou todo o equipamento e tem lá dentro da propriedade, porque o retorno é grande. Como eu falei, um negócio, uma coisa vagabunda, o meu mapeando um negócio de verdes em colheita de café. O 2% de verde representa 1% a menos de preço, né? Então, se você fizer a conta, uma propriedade média maior, compensa comprar uma máquina a mais. Você paga, é a mesma coisa da agricultura de precisão. Eu hoje estou pensando em preparar no Cerrado. O que eu penso? Vou preparar 100 hectares de café. Vamos começar o planejamento agora. Maio, junho no máximo, análise de solo, fazer um planejamento, vou precisar de algum trator de esteira, alguma coisa, aluga, que não compensa ter isso mais, ninguém pode arrancar coisa mais, você aluga, vai lá, faz o serviço, acerta o piso, some com aqueles buracos, com a zegueira, tira os pepinos, faz as estradas direito, adequa toda a estrutura antes de você pensar em fazer a correção, porque eu vou fazer a correção, mas tem um burundum ali que eu preciso tirar, e você faz a correção inteira, depois vai lá e tchuf, arranca o burundum, o que sobrou ali? Não sobrou nada, né? Sobrou uma terra nua ali, sem nada de correção, começa a plantar lavoura, aqueles pedacinhos que a gente vê muito por aí, que dá problema, não vai de jeito nenhum, porque foi feita uma correção no solo de topografia depois da lavoura já do solo corrigido. É um problema que a gente tem muito. Uma grade pesada de 32 polegadas para dar umas 2, 3 gradagens, dar uma boa incorporada, que é o único ponto na lavoura de café. Nós vamos pôr um negócio aí para 20, 25 anos. Você não vai fazer uma boa correção, incorporar. Isso aí tudo pode alugar. Isso aí é coisa que eu pus aqui, mas não pensando na propriedade ter. Mas é o único ponto que você vai poder pensar com fósforo profundidade, com gesso, com calcário, misturar muito bem, porque é produto de contato, né? Não é sistêmico. O gesso não é sistêmico, o calcário não é sistêmico. Você tem que ter contato com a argila para aquilo ter efetividade. Senão não vai ter efetividade. O subsolador, então uma subsolada cruzada em profundidade, 40, 45 centímetros, se tiver alguma compactação, foi pasto, foi área de agricultura, os pés de grade que existe e tudo mais, a gente sumir com isso daí, e uma grade niveladora, e essa grade com um belo trilho atrás, para ficar um espelho o piso. É aqui que nós vamos acabar de arrumar. Nós acertamos o murundu, acertamos o buraco e tudo mais, misturamos bem o solo. Agora é hora de tirar aquelas pequenas irregularidades, para realmente deixar um solo plano. Para depois a gente entrar com um trator médio aqui, eu já ponho com o GPS, é uma tecnologia muito barata, para fazer a marcação. Marcação não é fazer um buracão, aquele secador maluco que a gente usava no passado. É fazer uma marcação mesmo, é a marcação onde eu vou pôr a matéria orgânica. E matéria orgânica pode abusar que o café agradece muito. Tá? Depois, entrar com a calcalhadeira já está lá atrás, que já adubou, já pegou os corretivos e tudo mais. Entrar com a batedeira, o subsolador de 3 hastes, antes da batedeira, você quebrar toda e qualquer uma raiz que possa estar ali, uma pedra que possa estar enterrada, que você não está vendo a superfície, mas ela está a 50 centímetros, 60 de profundidade, para você conseguir entrar com a batedeira de sulco, jogando o adubo na frente, você não vai ter perda de adubo. Eu joguei o adubo, deu uma chuva maluca lá e ele levou esse adubo embora. Isso pode acontecer. Não, você já vai direcionando, jogando, a adubo está em cima dela, ela já está batendo, na frente caindo, incorporando e já deixando a leira atrás. Só que essa leira que fica não é suficiente para a gente conseguir compactar esse sulco. E esse sulco tem que ser feito, ideal, dentro do período seco, até as primeiras chuvas. Se fizer com ele encharcado, você não vai ter um sucesso igual no plantio teu, na longevidade da lavoura, como se fazendo no período seco. Se você fizer ele com o encharcado, solo encharcado, você vai ter um problema de compactação. Seja no preparo da mistura, seja no... seguir mais um negócio aqui, passou ela. Você tem que passar um arruador puxando um pouco mais de terra. E passar um trator bem rápido, mas bem rápido por cima da leira, para compactar essa massa.
Você deixou uma massa muito leve, muito solta, sem densidade, sem estrutura. Se você planta ali em cima, quando você chegar ali depois de 3 anos, tem certeza, o primeiro vento vai deitar tudo, porque ela não tem estrutura ali. Você tem que compactar de novo o solo, só que essa compactação tem que ser feita com umidade baixa. Aí você pode passar até que você quiser em cima com umidade baixa, você não pode passar com umidade alta. Aí você vai vir depois com uma plantadeira, ou com aquelas carretas destruidoras de muda, ou no convencional, soltando a muda. Mas se for no convencional, eu poria o trator que marcou lá atrás, só com o riscadorzinho bem cascando o chão, para te dar o alinhamento aonde está o teu adubo. Porque o que acontece? Muita gente vai, prepara direitinho tudo, bateu e tal, só que na hora de plantar perde o suco. Aí vai plantando fora do suco. Aí você chega lá no futuro, você está vendo, vai bonita a lavoura, quando vê um 50 metros fraco, aí quando vê está bonita de novo lá na lavoura, o que que faz? O que aconteceu aqui? Vai ficar doido, a lavoura chega aí com 2 anos definha, né? Por quê? Porque você vai procurar lá, ela está fora do lugar que estava a comida dela. Então você usa o GPS na hora de marcar, na hora de bater e na hora de plantar. São os 3 pontos básicos. E você guarda essa informação bem guardada no pendrive, no CD, alguma coisa, porque lá no futuro ela vai te servir para colheita mecânica. Porque eu estou vendo a evolução das máquinas aí, nós vamos chegar, dentro de pouco tempo, acho que no máximo 2015, nós vamos entrar com um banco de dados, onde está a primeira planta, onde está a última planta. Nós vamos jogar esse banco de dados, como tem todos os pulverizadores aí, de primeira linha, jogar esse banco de dados, você só vai fazer a manobra e pôr a máquina. O resto a máquina vai sozinha. Ela não vai comer tronco, ela vai derrubar melhor, porque a planta vai estar no centro do vibrador, ela não vai estar lá de um lado ou do outro, aquele negócio de abalar a planta. O tratorista à noite que vai dormir, pode até dormir dentro do pedaço, a hora que chegar na planta com uma buzina lá, um sistema lá que acorda o cara para ele fazer a manobra e pôr de novo, sabe? Isso vai dar mais precisão para a gente. É uma coisa que está, vamos dizer, se a gente quiser inovar, já tem tecnologia para isso. É só você compra o GPS, esse aí já vai custar uns 70, 80 mil. Você põe no setor da direção, pega o banco de dados, joga lá dentro, que é o mesmo banco, o mesmo GPS que usa esses pulverizadores de precisão aí, que ele dá um erro só de 2 centímetros máximo. Então você joga no banco de dados, você sabe onde está a primeira planta, onde está a última. E dentro disso daí você entra colhendo com uma precisão maluca de tudo. É uma evolução que nós vamos ter em pouquíssimo tempo já. Uma outra coisa que eu preocupo muito, eu estou dentro de um módulo. O que é um módulo? Não adianta eu ter um trator para 80 hectares. Eu tenho que ter um módulo. E o módulo é o seguinte, o trator cafeeiro, para trabalhar bem, não ter excesso de hora extra, fazer tudo no tempo e na hora certa, ele trabalha bem 50 hectares. Tem alguém que faz 60. Mas se acontece qualquer problema, mas fiquei igual esse ano, nós chegamos a ficar aí 2, 3, 4 semanas sem fazer nada na lavoura. Aí você precisa correr, entre aspas, atrás prejuízo, numa purização, numa adubação, que eventualmente choveu uma semana seguida e tal. Então 1 para 50 você faz muito bem. E esse módulo que eu chamo de mecanizado, de 100 hectares, você tendo 2 tratores cafeeiros, uma adubadeira de caçamba, capacidade de 1.200, 1.500 quilos, tipo Kamachi ou Minami, que joga lá embaixo do tronco com uma precisão de distribuição muito boa. Uma roçadeira central lateral, porque eu falo central lateral porque todas são centrais, mas você sempre usa o lateral jogando o mato para baixo, 2 roçadas jogando para baixo, e a última roçada eu viro ela de lado e tiro aquele mato para o meio. E depois que eu faço toda a limpeza da lavoura, entra com uma trincha moendo aquilo lá, para ficar toda uma massa sem folha, sem galho, tudo que você tirou de baixo ali, com esses rastelos mecânicos, para te facilitar lá na colheita depois e no levantamento do café do chão. No pulverizador de 2.000 litros, eu gosto muito do turbina alta, um exemplo do Arco Cerrado, está saindo um novo deles lá, porque o Arco Cerrado tem um problema, ele pulveriza muito bem em cima, porém ele é deficiente na barra. E agora eles conseguiram solucionar isso aí, mudaram, fizeram uma experiência da laranja, vai estar sendo lançado dentro do ano aí, não está no mercado ainda.
E esse pulverizador você usa também para passar o verdadeiro, o hectare, o Premier na barra, entrar com aquele map dá um pretume na lavoura maravilhoso, porque ele vai junto com o produto, o fungicida, inseticida, você entrar com o boro também, e lá no fevereiro você enfia um sulfatinho de magnésio ali, que é uma reação na veia, chique. Certo? Protege, você entra com enxofre e magnésio, a planta está ruim sozinha, escurece de uma vez, de um dia para o outro. 2 carretas vasculantes para fazer o transporte do café da lavoura pensando na colhedeira. Você tem que ter essas 2 carretas para 100 hectares. Uma pá carregadeira traseira ou dianteira, se for uma lavoura menor que não despende muito serviço, uma traseira. Se não for uma dianteira dessas que você acopla, desacopla, tem várias marcas aí hoje, uma pá carregadeira leve. Um aplicador de herbicida. Eu gosto do seguinte, herbicida para mim, eu não condeno o glifosato não, só que você tem que se aprender com ele. Primeira coisa, proteger muito a máquina, não pode derivar para a planta. Usar um bico um pouquinho mais grosso, para não dar névoa. E passar depois que a planta, o solo secou. É o final de maio. Até eu terminei de passar semana passada nas lavouras. Porque daquele ponto, o glifosato é um sal. Se você passa na época da chuva, aquele sistema reticular está tudo no meio da folha. Então, primeiro você limpa a lavoura, tudo, joga no meio ali. Aquele pouquinho de mato que sobra, você não precisa pôr dose alta. Você põe 1,2, 1,5 litro por hectare de glifosato, baixa a calda com pH de 4, 5, ele vai amarelo e some. Você não precisa pôr muito. Mas você trabalha tranquilo, sem problema, até lá na frente. Você vai levantar o café tendo limpo, tudo, porque sempre você solta alguma grama, pouco de umidade que tem ali, aquilo lá acaba subindo. E uma chuva que deu dessa daí, se não tivesse uma grama que estava cortada baixinha, ela acaba brotando. E isso vai dar um problema lá em julho, e final de junho, a hora que a gente for levantar o café do chão. E começa a ficar muito café para trás lá. E a colheita mecanizada, a tracionada, que ficou trocado aí, eu considero, para você ter uma tracionada, você tem que ter pelo menos 150 hectares ou ter alguém do lado que você possa prestar serviço. E no máximo 200. Porque a tracionada tem um problema. A área de recolhimento dela é menor. A esteira embaixo, ela derruba mais café no chão do que uma automotriz, qualquer uma das automotrizes. Então, justifica, porque ela é 60% na média do preço da automotriz. Você tem uma máquina própria, você pode fazer no horário que você quer. Eu quero começar dia 10 de junho, vai estar show de bola, você não vai depender do cara de aluguel e tudo mais. O cara que vai alugar, ele está prestando um serviço não só para você, também para outros. Então ele tem velocidade de prestar o seu serviço e já ir para outras propriedades. Então, se você puder ter a colhedeira, aproveitar a época aí, preço, a gente consegue aí, parece que até 6 anos, se for recurso oficial, 6,75, é uma de carência, mais 2 para pagar, consegue nessas feiras aí, é uma coisa que eu acho que justifica pensar nisso hoje. E a automotriz, eu sei de pessoas que estão fazendo muito eficientes, usando 3 torres em cima, não é fácil, chegando até 300 hectares. Mas o normal dela é entre 200 e 250. As novas máquinas estão derriçando melhor, estão trabalhando com a velocidade grande, até o Fábio deve passar isso aí. Eu estou impressionado com a capacidade de colheita, de recolhimento. Tem um pedido grande para ver se a gente consegue, do volume colhido, no máximo 5% para o chão. Abaixo de 5% eles acham difícil. Já começou a conseguir algum resultado positivo em relação a isso. Mas dentro de tudo que eu falei, eu volto lá no começo. Se nós não tivermos gente capacitada, não adianta ter melhor colhedeira, melhor máquina, melhor sistema de plantio, nós vamos ficar a pé. Então, lá no começo eu volto de novo. Então eu deixo esse recado. E é uma preocupação de todos os meus colegas. Nós temos que preocupar com o nosso capital humano. Ele tem que sentir que faz parte da engrenagem, ele tem que se sentir valorizado. Nem sempre é uma valorização financeira, é uma valorização humana também. Então é um cara que vai defender a empresa, vai agarrar a empresa, e eu tenho certeza, a empresa vai ter sucesso. E pense sempre nisso aí. Os nossos companheiros, realmente, eles são colaboradores, não são funcionários.
ela tem uma coisa interessante. Sabe o que é a diferença de empregado, funcionário e colaborador? O empregado é aquele cara que você pegou. Na verdade tem um caso a mais que é o cara sem carteira, que você não tem nenhum vínculo. O empregado você tem um vínculo com a carteira assinada. Só que ele está ali para prestar o serviço, recebeu no fim do mês, saiu de casa, acabou, não tem problema nenhum. O cara que é um funcionário é o cara que sabe montar no trator, resolver o problema, só que ele não tem vínculo com a empresa. O cara que é um colaborador é o cara que defende a empresa, sabe trabalhar, ele sabe que se ele produzir a mais, ele vai dar retorno para a empresa e a empresa vai dar retorno para ele. Então nós temos que ter do lado hoje é colaborador, não é nem empregado e nem funcionário mais. Nós temos que ter pessoas que defendam o nosso negócio e cresçam junto com ele. Um abraço, muito obrigado, foi com muito prazer que eu vim aqui. Viu? Agradecemos ao senhor Cláudio Carvalho Ottoni.